Neste dia em que, de um modo especial, estamos lembrando o valor da Palavra de Deus para nós, eu vou convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias provavelmente não no seu primeiro capítulo, mas nas páginas introdutórias que a sua Bíblia tem. Eu creio que o irmão sabe que a Bíblia não foi escrita em português. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas passagens em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas eu creio, pelo menos não tenho conhecimento, de que nenhum irmão aqui esteja presente e que tenha trazido consigo a Bíblia no texto original. Já conheci pessoas que tinham desenvolvido o conhecimento do grego e do hebraico a ponto de poder levar a Bíblia em hebraico e em grego para a igreja e acompanhar no original. Acho que não temos aqui ninguém que o consiga fazer. Então significa que o seu texto que tem na mão, que é um texto em português, foi traduzido. E provavelmente o irmão, abrindo aí logo nas primeiras páginas da sua Bíblia, vai encontrar o nome do tradutor. E é João Ferreira de Almeida. Queríamos hoje que o irmão conhecesse um bocadinho melhor este personagem importante para nós, porque ele foi o instrumento de Deus para inicialmente trazer-nos a sua palavra numa língua que nós pudéssemos entender. Deixe-me compartilhar algumas informações a respeito de João Ferreira de Almeida com os irmãos. Temos algumas poucas imagens para vos mostrar. A primeira delas fala-nos do seu local de nascimento. Ele nasceu em 1628 em Torre de Tavares. É uma pequena localidade. Eu não sabia que o irmão Tavares tinha uma torre, mas pronto, pelos vistos, foi por lá que nasceu João Ferreira de Almeida. É próximo de Mangualde. Ele nasceu de uma família católica, praticante, mas ficou órfão desde a sua infância, desde o início da sua infância. Ele foi então enviado para Lisboa, veio aqui para Lisboa, para um tio que pertencia a uma ordem religiosa e recebeu uma instrução bastante cuidadosa, bastante acima da média para a época. Ou seja, o fato dos seus pais terem falecido tão cedo, de alguma forma contribuiu para que ele pudesse ter este desenvolvimento em termos de estudo, que talvez não tivesse, se tivesse ficado no seu local de nascimento. Aqui em Lisboa ele aprendeu não somente as coisas habituais das escolas, mas desenvolveu-se no entendimento e no conhecimento, por exemplo, do latim, que era algo obrigatório naquele tempo, e o seu tio tinha como objetivo que ele pudesse se preparar para o sacerdócio católico. Com cerca de 14 anos, ele foi para a Holanda. Havia um intercâmbio comercial significativo com os Países Baixos e dali ele acaba por partir para o estrangeiro. Aos 14 anos de idade, ele deixa a Holanda em direção às Índias Orientais Holandesas, que são aquilo que nós conhecemos hoje como a Indonésia. E é nesta viagem, neste trajeto, os irmãos devem entender que naquele tempo as viagens demoradas levavam-no a meses para sair daqui até chegar à Indonésia, não era? Era uma viagem que levava quase um ano para lá chegar. Era preciso ir ocupando os dias, e ele, que tinha tido um bom desenvolvimento em termos de leitura, recebeu um folheto. E aos 14 anos de idade ele lê este folheto, que é um folheto que fala a respeito das diferenças que existiam dentro do cristianismo. E de uma forma especial falava das diferenças principais entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes que já existiam naquela altura e, sobretudo, o protestantismo que era mais vigente na Holanda. É lendo este folheto que ele compreende a necessidade da salvação pela fé, apenas pela graça, sem as obras, para a salvação. E na importância de termos o texto bíblico escrito numa língua em que possamos entender. Ele então converte-se com 14 anos de idade ao protestantismo calvinista. Esta imagem é uma imagem de Calvino, que foi um dos líderes da Reforma
e que deu este nome, portanto, à Igreja Calvinista, porque seguiu, segundo as suas orientações, esta linha doutrinária. Ele então converte-se a esta linha, digamos, de cristianismo, e quando chega à ilha de Java, na Indonésia, vai morar na cidade de Jakarta e já leva no seu coração esta ideia, tocado particularmente pelo pormenor de que, dentro do movimento protestante, havia uma ênfase enorme para que a Bíblia pudesse chegar ao povo na sua própria língua. Houve uma luta muito grande nos primeiros reformadores para fazer isto. John Wycliffe na Inglaterra, João Hus na República Tcheca, Tyndale também traduzindo a Bíblia para o inglês, Martinho Lutero que traduziu a Bíblia para o alemão do povo, para que as pessoas pudessem compreender a Bíblia. Então por volta de 1645, com 16 anos de idade, que ele vai fazer a sua primeira tradução do Novo Testamento. Eu queria que os irmãos guardassem este pormenor. Este jovem tinha 14 anos quando entendeu esta mensagem do Evangelho, e com 15 anos ele pega textos da Bíblia, em versões da Bíblia. Ele trabalhou com a versão em espanhol, com a versão latina e a versão francesa, e a partir destas ele começa a fazer uma versão em português. E com 16 anos ele termina a primeira tradução do Novo Testamento completo para o português. Não havendo meios de o produzir de outra maneira, João Ferreira de Almeida faz cópias escritas para serem distribuídas às congregações próximas. Ressalto novamente, irmãos, estamos falando de um adolescente. Na nossa classificação, naquele tempo não existia a adolescência, é uma coisa moderna, mas com esta idade ele faz este trabalho, não é? E passa os seus dias fazendo cópias à mão daquilo que ele traduziu da Bíblia, para que outras pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor. Um pouco mais para a frente, em 1651, pedem-lhe então que faça uma revisão daquela tradução, porque a tradução tinha-se espalhado, escrita à mão por várias igrejas, e há um interesse em que se faça um texto publicado, não é impresso, mas para isso era preciso uma revisão. Então ele começa uma revisão do texto sagrado que ele tinha traduzido por volta de uma idade de 24 anos. Ele, no entretanto, faz os seus estudos, é consagrado ao ministério pastoral e enviado inicialmente para trabalhar no Ceilão, no Sri Lanka. Mostrar aos irmãos, estas seriam as Índias holandesas, portanto é a parte da Indonésia que hoje nós conhecemos. Na imagem seguinte, o Ceilão é ali embaixo, irmãos. O Sri Lanka fica por baixo da Índia, não é? Pertence, de certa maneira, às etnias ou os povos são próximos dos povos da Índia, e é ali naquela ilha, uma ilha grande, onde João Ferreira de Almeida vai iniciar o seu ministério pastoral. Na imagem seguinte, os irmãos têm uma ideia do povo. Este é o povo Tamil. A região onde ele trabalhou no Sri Lanka, naquele tempo chamava-se Ceilão, era habitada por esta etnia, pelo povo Tamil. Este era, o aspecto do povo com o qual ele trabalhou. É ali que ele conhece a Lucrécia de Lamos, que vai ser a sua esposa, com quem ele se casa ainda no Ceilão, e o casal vai ter vão ter 2 filhos, um menino e uma menina. Ele ainda passa rapidamente pelo sul da Índia, mas a passagem no sul da Índia corre bastante mal, porque a dominação portuguesa naquela altura estava cumprindo a lei da Inquisição. E no tribunal da Inquisição em Goa, João Ferreira de Almeida foi julgado e condenado. Condenado como herege e condenado à fogueira. Ele escapa da Índia e volta para a região da Indonésia, que era dominação holandesa e, portanto, sob orientação protestante. É nesta altura que ele então volta para Jakarta. Mostrar aos irmãos, esta é uma ideia de como seria a fortificação holandesa e a localidade naquela altura em que ele ali viveu. Ele vai viver o resto da sua vida em Java. A imagem seguinte, o povo da época vestia provavelmente muito parecido ainda com isto, portanto isto é uma imagem moderna, mas os vestuários dos javaneses quase não mudaram ao longo do tempo e, portanto, continuamos tendo a mesma forma de se vestir.
É ali que ele então se dedica de uma forma mais especial, além de todo o trabalho pastoral que tinha. Ele passa por vários graus dentro da igreja holandesa. Inicialmente foi ministro visitador, depois foi um pastor auxiliar, até que se tornasse o pastor principal da igreja. E além de tudo isto, ele então se dedica ao trabalho próprio de revisão novamente do texto do Novo Testamento para publicação. A dificuldade que existiu aqui, irmãos, foi a dificuldade burocrática. Foram precisos esperar muitos anos para que a Bíblia começasse a sair finalmente. O primeiro exemplar vai sair em 1681, 36 anos depois da primeira tradução. Esperou 36 anos para que a Bíblia finalmente, o Novo Testamento, finalmente fosse produzido, fosse impresso. No entretanto, os revisores que fizeram o trabalho estavam na Holanda, eram holandeses. Portanto, o seu conhecimento do português não devia ser muito bom. E esta primeira edição sai com muitas falhas. A angústia de João Ferreira de Almeida foi tão grande que ele então pega nestas cópias cheias de falhas e começa a corrigi-las à mão. Porque a decisão das autoridades religiosas naquela altura foi que se juntassem todos os exemplares e se queimassem, porque não estavam em condições. E João Ferreira de Almeida fica angustiado com isto. Então ele, para fazer uso deste material, ele procura recolher o quanto pode e faz correções à mão. Uma destes exemplares existe hoje no Museu Britânico em Londres. Nós não temos nenhuma imagem de João Ferreira de Almeida, irmãos. Naquele tempo não havia fotografia e ele não tinha posses suficientes para mandarem-lhe fazer o seu retrato, não é? Era muito caro para os pintores da época. Isto é apenas uma imagem simbólica daquilo que poderia ser o João da época. A imagem seguinte, sim, é real. Este é o Novo Testamento, o primeiro Novo Testamento impresso em português, em 1681. E esta cópia, esta imagem não dá para os irmãos perceberem, mas mesmo nesta capa já há uma série de correções escritas à mão, porque as coisas não estavam realmente em condições. E na sua ânsia do texto não sair da mão do povo, João Ferreira de Almeida faz este trabalho. Ele então começa, por volta dos seus 55 anos, traduzindo o Velho Testamento, termina o Pentateuco. Já tinha nesta altura estudado o grego e o hebraico para trabalhar com as línguas originais, mas a sua saúde não lhe permitiu terminar o texto completo. Ele vem a falecer no dia 6 de agosto de 1691, com 63 anos. Ele estava na altura na tradução do capítulo 48 do livro de Ezequiel. A primeira versão impressa do Novo Testamento que permaneceu, que ficou, só saiu 2 anos depois da sua morte. Já não estava vivo para poder ter esta alegria e assistir àquilo que estava feito. O restante do Antigo Testamento vai ser traduzido por um colega holandês que trabalhava com ele e com ele aprendeu o português, chamado Jacobus den Akker. E esta versão do Antigo Testamento só vai sair em 1748, mais de 50 anos depois da morte de João Ferreira de Almeida. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns textos da Palavra do Senhor, para que nós possamos guardar estes textos em termos de lições que podemos tirar da vida de João Ferreira de Almeida. E a primeira lição que eu queria tirar é para todos nós, não é só para os jovens, mas diz respeito à juventude. Irmãos, o valor de uma juventude consagrada. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 12, ninguém, muito forte esta expressão, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. João Ferreira de Almeida, irmãos, é um exemplo para nós do que pode ser, nas mãos do Senhor, a juventude consagrada. Primeira tradução do Novo Testamento, terminada com 16 anos. Por que será, irmãos, que hoje nós olhamos para os nossos adolescentes apenas como problemas? Criamos até
algumas expressões negativas. E às vezes as pessoas chamam aos adolescentes de aborrecentes. Não sei se os irmãos já ouviram isto, mas é comum em alguns centros. Triste. Queria que os irmãos compreendessem que este conceito de adolescência é um conceito moderno, recentíssimo. Tem 3, 4 décadas no máximo. Até o início, até meados do século XX, isto ainda não existia, esta divisão. Mas nós fomos criando etapas e etapas e fomos, não é tirando a infância, mas fomos tirando a responsabilidade e a possibilidade de valor daqueles que estão nas nossas mãos. Hoje, nós partimos do princípio que os adolescentes, e a adolescência vai ficando cada vez mais comprida, não é? Ia até aos 14, depois já ia aos 16, depois agora já vai aos 18, se calhar já vai aos 21, daqui a bocado vamos ter gente com 30 anos que ainda é classificado de adolescente. Porquê é que partimos do princípio que os nossos mais jovens nesta idade são obrigatoriamente inconsequentes e sem responsabilidade? Este não é um ensinamento bíblico, não é um conceito da palavra. Quando nós abrimos a Bíblia, irmãos, e nós começamos a ler as histórias, o que nós encontramos é, sistematicamente, o Senhor usando gente muito nova, de uma forma muito poderosa. Os irmãos, desde o primeiro livro da Bíblia, vão encontrar isto. Nós encontramos, por exemplo, um personagem como José. Com 17 anos, ele é vendido como escravo, um adolescente. No nosso conceito hoje de adolescência, 17 anos indo para um país estrangeiro como escravo, não havia qualquer possibilidade deste rapaz, deste miúdo, dar qualquer coisa de jeito. Mas nós sabemos a história de José. Ele tinha só 17 anos e foi viver em circunstâncias tão difíceis, mas com um profundo conhecimento do Senhor, com uma fé clara no seu Deus. E ele resiste às dificuldades, ele suporta inclusive as tentações, e quando ele finalmente sai da sua situação de dificuldade, é para ser simplesmente o governador de todo o Egito. Nós encontramos a história do povo de Israel, um momento em que Deus não falava a ninguém, ninguém recebia o recado de Deus, não havia profeta na terra. E Deus escolhe uma pessoa a quem se revelar. E esta pessoa, o Senhor chama pelo seu primeiro nome. No seu primeiro encontro com Deus, ele era tão pequenino, tão criança, que nem sabia o que estava acontecendo. E Deus disse: Samuel, Samuel. E ele foi a correr para o sacerdote Eli, pensando que era Eli que o estava a chamar. E só à terceira é que Eli percebeu: Deus está querendo falar com esta criança. É uma criança. Talvez tenha sido duro para Eli pensar que ele era um sacerdote, um homem experiente, e Deus preferiu se manifestar àquela criança, que tinha sido pedida e consagrada antes de ser concebida, porque Ana disse ao Senhor: se eu tiver um filho, vai ser teu. E Samuel, desde criança, era o único entre o povo de Israel que recebia os oráculos do Senhor e transmitia ao povo de Deus. Davi era o mais novo da sua família. Era tão insignificante que quando este Samuel, agora idoso, vai visitar a sua casa e pede a Jessé: traz os teus filhos, esqueceram-se de Davi. Vejam lá, irmãos, como ele era importante. Era tão importante que esqueceram dele. Estava lá no campo a tomar conta das ovelhas, não é? Era coisa para miúdos, era coisa sem importância. Só quando Samuel colocou os pingos nos is e disse: é assim, nós não comemos enquanto não chegar o mais novo. Então agora já precisamos dele. E os irmãos já começam a pensar no relógio, não é? Pastor, não demoro muito na mensagem. E quando não trouxerem o Davi, nós não podemos comer. Então foram buscar o Davi, irmãos. Era um rapazinho, de aspecto, não é? Juvenil. Mas aquele menino, aquele miúdo, Deus tinha dito a Samuel: o Senhor já escolheu para si um homem segundo o seu coração. Um homem segundo o seu coração. É este adolescente, irmãos, que quando vai ao campo de batalha, ouve a blasfémia de Golias e diz: bem, nós não podemos aceitar isto. E diante de um exército de homens experientes, que não tiveram coragem de enfrentar o gigante, ele vai lá e o mata,
pela direção do Senhor, porque ele confiava e conhecia o seu Deus. E as histórias continuam, irmãos. Nós podíamos falar sobre Daniel e os seus amigos levados tão jovens para a Babilônia e dando um testemunho tão claro da sua confiança no Senhor. No Novo Testamento, a própria história de Timóteo e de Tito, estes jovens que Paulo treinou e colocou no ministério. Irmãos, a história de João Ferreira de Almeida, que nós temos na nossa mão, porque esta é a tradução ainda básica que ele começou, quando adolescente, ensina-nos que a juventude tem um grande valor nas mãos do Senhor. Jovens, adolescentes da nossa igreja, meus queridos, vocês são preciosos para Deus. Vocês são muito preciosos para Deus. Não deixem que o mundo coloque na vossa cabeça a ideia de que vocês ainda são muito novos, não sabem o que querem, são inconsequentes, etc, etc. Busquem o Senhor, firmem-se nele, amem a sua palavra, e Deus pode usar vocês como instrumentos extraordinários para fazer o seu trabalho, como fez com João Ferreira de Almeida. Meus irmãos, aqueles de nós que já não podemos talvez nos considerar tão jovens, vamos acreditar na nossa juventude, vamos investir nos nossos jovens, vamos dar a eles oportunidades. Certamente nem todas as coisas correrão da melhor maneira, mas nós também já fomos mais novos e também já cometemos os nossos erros. Eles precisam que nós acreditemos neles e que lhes demos estas oportunidades. Segunda coisa que eu queria guardar com os irmãos a respeito da vida de João Ferreira de Almeida é a sua paixão pela palavra. Certamente, como o salmista, ele poderia dizer, como está lá no Salmo 119, melhor é para mim a palavra da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Ele nunca foi um homem rico. O seu trabalho era remunerado de forma insignificante, mas ele amava a palavra do Senhor. Ele aprendeu através dos princípios da Reforma, trazendo a herança de Wycliffe, de Tyndale, de Lutero, a importância de que as pessoas pudessem ter na sua mão o texto bíblico de tal forma que pudessem entendê-lo, que o povo pudesse ler a Bíblia, que o povo pudesse entender a Bíblia. E esta foi a paixão da sua vida. Esta foi a dedicação do seu coração. Desde cedo, ele trabalhou com várias versões da Bíblia. Desde miúdo, ele trabalhou com várias versões da Bíblia, para que com elas, as estudando e verificando como este e aquele traduziu, poder preparar uma tradução que pudesse ser usada para a língua portuguesa. Irmãos, nós temos nas nossas mãos uma obra extraordinária. Não foi feita por um linguista muito bem pago, que estava sentado num gabinete. Foi feito por um jovem de Deus, que estava a viver inclusive longe de Portugal, mas com os conhecimentos que Deus lhe deu e sobretudo a paixão pela palavra, compreendeu que esta revelação escrita precisava chegar ao coração do povo. É tão bom quando nós podemos abrir a Bíblia e podemos lê-la numa língua que entendemos. É tão bom, mas nós temos que entender o valor que isto teve e o que isto custou para outros. Por fim, irmãos, quero que possamos guardar este terceiro princípio fundamental da vida de João Ferreira de Almeida, a sua perseverança. Porque necessitais de paciência, e esta palavra também pode ser traduzida por perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A palavra nos diz que precisamos ficar firmes até ao fim. Precisamos perseverar. Os irmãos podem imaginar o que foi no coração deste jovem, deste homem, fazer o trabalho todo da tradução da Bíblia e após terminar, enviar para publicação e esperar 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30, 36 anos para finalmente ver o texto em forma impressa. Era para ter desanimado há muito tempo atrás, não era? Era para ter lançado a toalha, como nós dizemos. Não vale a pena. Enganei-me. Não era isso que Deus queria. Irmãos, ele foi, e aqui nós não podemos entrar nos pormenores, mas ele foi alvo de tanto desânimo, de tantos lados. E cada vez que ele achava que aquilo ia acontecer, as coisas não aconteciam. E finalmente, quando o texto foi publicado e chegou para que ele pudesse vê-lo, estava todo errado, cheio de falhas que não tinham sido cometidas por ele. Outros pegaram o trabalho dele e fizeram correções que não eram correções. Não sei se é daí que vem a famosa história
Pior a emenda do que o soneto, não é? Mas ficou muito pior a correção. Mas ele não desanimou, irmãos. Pegou naqueles textos, guardou os que conseguiu, corrigiu à mão, porque ele queria que as pessoas pudessem ter a palavra do Senhor. Que perseverança, que luta. E poderemos até dizer, João Ferreira de Almeida nem chegou a ver a primeira publicação do texto que permaneceu e que começou a ser usada e espalhada. Mais tarde, foram sobretudo missionários americanos e ingleses que no Brasil aproveitaram a tradução de João Ferreira de Almeida e a tornaram na tradução mais popular e mais utilizada para a língua portuguesa. Foi por causa da sua perseverança. Meus irmãos, que o Senhor possa nos dar este dom. Num tempo em que parece tão fácil desanimar, em que parece tão fácil baixar os braços, em que rapidamente nós deixamos de ter ânimo para levar a obra adiante, que o Senhor possa nos dar um pouco desta perseverança, deste entender que é preciso confiar no Senhor e lutar, esperar, ter paciência e continuar. Quando o Senhor nos mostrar de forma clara aquilo que Ele tem para nós, que nada nos arrede do caminho que Ele colocou para nós. Louvemos ao Senhor pela possibilidade da Sua palavra nas nossas mãos. Agradecemos ao Senhor por servos fiéis e perseverantes como foi João Ferreira de Almeida. E eu espero que agora, quando o irmão abrir a sua Bíblia e a ler em português, possa se lembrar do que isto representou para alguém, para que nós pudéssemos ter esta bênção nas nossas mãos. Amém.